estamos aqui com nossas tias, estão aqui a fazer o seu trabalho. E irei eu fazer uma questão de um problema que está a ocorrer, que é a atualidade aqui no norte de Moçambique. Abandono de gravidez. Então, assim sendo, vamos ouvir qual é a reação, ou qual seria a reação das nossas tias com experiência, porque já tiveram bebê, filhos, ou mesmo que viveram nas mesmas circunstâncias. Bom dia, minha tia. Bom dia, como está? Eu estou bem, não sei como vai. Bem, obrigado. Certo. Minha tia, imagine a situação seguinte. No estado de juventude, naquele período namoral, teve um namorado e em algum momento acabou engravidando. E o homem negou completamente assumir a gravidez. Passado alguns anos, sustentou o seu filho, criou até que ele teve uma idade considerável. E ele volta, quer levar o filho para lhe dar os devidos cuidados que ele não pôde dar durante aquele período. Entrega esse filho para ele ou não? Não. Por quê? Porque negou a responsabilidade logo no princípio, logo na gravidez. Ele assumiu de que não era a barriga dele. Então, sendo assim, como ele negou a gravidez, não acho conveniente ter que entregar a criança, porque não lhe pertence, segundo ele. Mas reconhece que é pai dele? Eu reconheço, porque ele é quem meteu a barriga, mas o próprio dono não reconhece. Então, sendo assim, não há necessidade de eu dar a criança. Ok, vamos supor que não tens condições para continuar a dar escolaridade, aquele todo o estado de criança até o crescimento. Ele tem muito dinheiro, tem condições para tal, e quer dar direitos e criação normal ao seu filho. Não, mesmo assim. Prefiro ficar com meu filho. Assim que Deus me deu, de que essa criança aqui o pai tem que negar da responsabilidade. Logo no início, prefiro mesmo ele com condições, prefiro ficar com meu filho no sofrimento ou na alegria. Deus é que sabe o destino daquela criança. Certo, já teve situação na família ou pessoalmente, uma experiência vivida? Já teve eu com a minha primeira filha. Como é que foi mais ou menos, resumindo? Foi assim mesmo. E o miúdo negou, acabou negando, mas foi um aluno que, aliás, foi um moço que eu conversei com ele várias vezes, eu a dizer que tinha que deixar da minha filha porque ela tinha que estudar, mas ele começou a recusar. Mas depois de a menina ficar grávida, ele negou da responsabilidade. Fomos até a autoridade disse que tinha que assumir, não quis assumir, os pais disseram que haviam de assumir, não assumiram, mas quando nasceu a criança, também eu não me pus de conta de que alguma coisa estava a surgir, porque já tinha entregue a Deus tudo. Mas depois de um tempo, o pai deste moço, que é faz de conta, o sogro da minha filha, apareceu aqui em casa. E nós questionamos, primeiro ligou, ouvi que a minha nora já tem bebê. Eu disse, papai ouviu com quem? Disse, com alguns moços que frequentam aí. Mas para ele que não voltasse a pisar mais aqui, porque o filho negou a gravidez. E o pai disse que havia de assumir a nora, mas nunca assumiu. Depois de nascer, a criança disse que queria ver. Queria ver o quê? Queria confirmar se a criança era deles ou não. Dali, nós não temos mais chance. E como é que ficou o nome do bebê? Será que inclui o nome do pai? Não. Ou... Não incluímos o nome do pai. Não incluímos o nome do pai, mas sim incluir meu nome. Eu, como o pai, como a avó e tudo. Certo. Sim. E num futuro próximo, será que o menino não vai querer conhecer o pai, aquela confusão toda? Isso pode vir a acontecer. Isso pode vir a acontecer, mas depois daí é que vai sair a realidade. É o momento que ele vai saber de que o pai recusou da barriga. Certo. Sim. Muito obrigado. Então, como está a ver, na verdade é uma situação que nós, moçambicanos, principalmente em Nampula, estamos a viver. É uma realidade. A minha tia também aqui ao lado, que está ali a tratar a sua matapa, vamos ouvir dela se teve uma experiência semelhante ou não. Minha tia, como está? Eu não estou bem. Certo, o que está passando? Essa pergunta que você está a perguntar, Certo. antes estou a viver sobre esse assunto. Okay. Sim. Não estou a falar da minha filha, porque ainda não tenho. Estou a falar da minha... O quê? Sim. Certo. Eu me casaram, me divorciaram, me deixaram com 3 filhos. E esse pai está aqui mesmo na Nampula. E não tira nenhuma coisa para sustentar os filhos deles. Estamos há 4 anos. Assim que você está me vendo eu a carregar essa matapa aqui, é para sustentar essas crianças. Então, eu tenho esse programa. Eu não tenho ideia de levar meus filhos, mandar em casa dos pais. Não, nunca vou fazer isso aí. Aquelas crianças, se crescer, um dia X vai conhecer o pai dele. Sei eu. Sim. Mas se ele vier dizer, quero meus filhos para eu lhes dar sustento? Não vou aceitar por dizer que ir aonde? Em casa dos pais, não. Nunca vou fazer isso aí. Certo. Então, ficou aqui, na verdade, uma demonstração de mágoa que nós homens, muitas das vezes, deixamos nas mulheres. Meu amado, se tem uma situação semelhante, eu peço-lhe que ao menos dê a satisfação à família dessa mulher, porque um dia pode se arrepender e querer ser incluso nessa paternidade. Não faça isso, no seu caso. E
tendo engravidado, ele fugiu, não assumiu a gravidez. Criou o seu filho sozinha, 4 ou 5 anos depois ele vem, quer levar o filho. Aceita o pai levar o seu filho ou não? Eu não. Por quê? Porque eu assumi a gravidez até nasci meu bebê. Agora, quando eu gosto de meu bebê, ele não assumiu nada. Agora, ele leva meu bebê. Para mim, não aceito. Agora, nesse caso, você não tem condições para lhe colocar na escola, faculdade, mas ele tem condições. Como é que fica? Aí posso falar com ele, né? Eu posso levar a criança, assumir criança. Se ele crescer, pode ser seu filho. Ok, e como é que vais registrar o nome da criança? Vai colocar o nome do pai ou vai procurar um outro nome? Vou colocar o nome do pai, o próprio pai. Ok. Mesmo ele não assumindo, é o pai. Ok. Sim. Mas sabe que depois da criança crescer, vai procurar o pai? E vou lhe falar que o seu pai existe, está no fulano, no lugar fulano. Ok. Sim. Certo. Qual é o conselho que deixa, né, para as mulheres e os homens que fogem gravidez? Isso eu aconselho para esse homem para não continuar mais fazer isso, porque essa coisa não é boa pessoa para nós mães. Não deixar de grávida para não assumir criança, não é boa coisa. Certo. Nós sentimos e não fazemos por isso, por exemplo, quando não fazemos isso por mal, esse é o quê? É o nervo que temos nós mães. Ok. Sim, porque estamos a sentir uma coisa, pá, esse senhor me deixar com criança. Como é que vou ficar? O que vou estar com minha filha? Por isso, às vezes somos capazes de fazer alguma coisa que não podemos fazer, que não queríamos fazer. Certo. Por isso, posso fazer negócio, podemos fazer alguma coisa só para sustentar nossas crianças. Certo. Sim. Muito obrigado, agradeço imenso pelas suas respostas. Boa continuidade do seu dia. Tá bom, obrigada. Obrigado, eu. Seu nome? Anabela, Certo. Tem bebê pelo menos 1, 2? tenho. Conheceu um homem no tempo de namoro. Como o amor da sua vida, ele ama você e você ama ele. E naquilo de se conhecer, acabou engravidando. Depois da gravidez, você diz, amor, estou grávida. E o homem simplesmente não assumiu a gravidez e ele sumiu, desapareceu da relação até do bairro. Passado 4 anos depois de criar o seu filho, ele volta e quer levar o bebê, talvez para lhe prestar mais cuidados, talvez se arrependeu, não importa com qual motivo ele vem. Dá o filho ou não? Eu dou. Depende dele. Pode fugir por não ter dinheiro, pode fugir por dele, por não gostar de mim. Depende dele. Então, se ele fugir por causa de não ter dinheiro, amanhã voltar, eu posso dar o filho dele. Mas se ele fugir por ter dinheiro, tudo, eu a saber que ele recebe, tem dinheiro, eu não dou meu filho, não. Já criou um filho, sabes como dói criar um bebê? Sim, eu sei muito bem, mas eu pensar que aquele senhor fugiu porque não tinha maneira e tem família pobre como eu não posso dar o filho dele, porque se arrependeu. Tem aqueles homens que vai, quando vem, depois dele der dinheiro, volta, pensa em o filho dele. E tem aqueles homens que vêm a saber que eu tenho filho com aquela moça e tenho dinheiro e não dá nada. Eu não vou lhe dar meus filhos, não vou. Agora, nessa circunstância em que não iria dar, coloca o nome do pai na cédula, no documento? Mesmo que seja ele negar como assim, eu vou pôr o nome dele, não tem como. Ok. Certo, aqui ficou a reação dela diante dessa situação. É a primeira que afirma que daria o filho ao pai dependendo das circunstâncias. Muito obrigado pelo seu comentário. Desejo-lhe uma boa continuidade do seu dia e do seu trabalho. Seu nome? Delvina, Certo. Tem filho, 1 ou 2 pelo menos? tenho 4 filhos. Certo. Mamã, enquanto está na fase de namoro, por exemplo, conheceu um homem, com esse homem acabou se deitando e engravidou. E durante a gravidez, o homem negou e fugiu, não é? Não assumiu a gravidez. 4 ou 5 anos depois, ele volta, dizendo que quer o meu filho. Criaste o filho nas condições suas, da sua maneira. E o pai vem para levar. Entrega esse filho ou não? Eu entrego, Não entrega por quê? porque não assumiu no primeiro. Certo. Sim. E qual é o nome que vais colocar lá no registro? Vou colocar o nome dele, apesar que não assumir, hein? Okay. Sim. E vamos supor que não tens condições para colocar a criança a estudar, faculdade, e o pai quer lhe dar essas condições. Como é que fica? O pai tem condições para colocar o filho na escola, transporte, tudo mais. Não tens condições. Mesmo assim, nega entregar o pai?
Poderia vir entregar. Ok. Sim, porque não tenho condições para estudar nem empregar. Certo. Sim. E qual é o sentimento que fica no seu interior em relação ao marido? Porque aí estamos a tratar de filho que está a entregar por não ter condições. Quanto àquele homem, qual é o sentimento que fica até aí? Ia continuar a falar com ele, mas não é lá tanto. Ok. Sim, ia ficar com aquele não de dizer que há muito tempo não me assumiu. Ia lidar meu filho porque não tenho condições. Certo. Sim. Está bem. Agradeço pelas respostas que me deu e desejo-lhe um bom dia.